Boa tarde a todos. Que nosso Mestre Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre. Hoje o nosso terceiro estudo, e cujo tema é teofania. Lembrando, né, que o nosso próximo estudo do curso de Cura e Quântica será no dia 24/6, 24 desse mês. Nós, lembrando sempre que Cura e Quântica, que foi o curso do ano passado, nós trabalhamos a mente em si, e hoje no Cura e Quântica 2, nós estamos trabalhando essa ação da mente no corpo e no ambiente em si. E hoje, no ano passado, a gente lembra que nós dedicamos um estudo todo para a questão de Deus. Então, nós trabalhamos o conceito de Deus sobre algumas abordagens, numa tentativa de flexibilizar um pouco mais o nosso conceito sobre a divindade. Que nós temos conceitos muito rígidos a esse respeito, e que, obviamente, é decorrente da nossa existência em várias encarnações aqui na Terra, em que conceitos rígidos, de religiões rígidas, foram sendo impostas a nós. E aí aquele estudo, no ano passado, foi numa tentativa de flexibilizar um pouco mais o conceito de Deus, que é para, né, aliviando as pressões sobre o conceito, nós podermos enxergar coisas outras além do que a simples rigidez. E aí, baseado lá no nosso estudo, né, do ano passado, em que a gente flexibilizou um pouco mais esse conceito, aí hoje a gente já vai trazer a teofania, que é baseado no livro de Joana de Ângeles, o livro É Lampadário Espírita. E teofania se tem como manifestação de Deus em algum lugar, acontecimento ou pessoa. Então, já que a gente já flexibilizou o conceito de Deus, né, já não tem mais aquilo restrito, fixo, que tem que ser assim, então já não tem mais que ser assim, aí a gente já consegue enxergar Deus se manifestando de outras formas, certo? Do que simplesmente aquela forma rígida que foi nos apresentado. E a questão, basicamente, é: onde nós vamos observar a teofania? Onde é que nós vamos observar essa manifestação de Deus? Tá? Então, Joana de Ângeles, baseado também nos textos do filósofo Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido, ela vem trabalhar esse conceito de teofania, e nós vamos trabalhar esse conceito aqui hoje. Então, Joana, no texto do Lampadário Espírita, ela inicia da seguinte forma: Santo Agostinho, o excelente cristão de Hipona, informava com admirável propriedade: se ninguém me pergunta que é Deus, eu sei. Mas se me pergunta, eu já não sei. Esse texto, essa frase faz todo sentido, mas eu só queria deixar ressaltado que eu não encontrei essa referência nos textos de Agostinho. Existe, e eu encontrei, uma frase parecida com essa, mas é relacionada com o tempo. Então, que Agostinho diz: se ninguém me pergunta o que é tempo, eu sei, mas se alguém me pergunta, aí eu já não sei. Então, eu não vou dizer que sim nem que não, tá? Eu só posso dizer que eu não encontrei essa frase, de repente eu não pesquisei de forma adequada. Mas, né, o importante no final, o conceito em si a gente tem, né? Se ninguém pergunta, eu até sei o que é Deus, mas se eu tenho que explicar, aí eu não consigo mais. Mas no texto, Santo Agostinho fala, quer dizer, no texto de Joana, que ela vai continuar com Agostinho: para depois esclarecer concludente, eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim.
Então, normalmente, nós temos Deus como alguma coisa externa a nós. E nós, então, procuramos Deus em alguma coisa que está fora. Se a gente prestar atenção, quando a gente vai fazer preces e nós pensamos em Deus, o que vem na nossa mente? Né? Quando a gente fala Deus Pai, e a gente imagina Deus, aonde a gente imagina Deus? Lá para cima, num lugar bem distante. É como se Deus estivesse num lugar bem distante, e quando eu falo Deus Pai, aí parece que Ele olha para mim assim, como eu estou olhando para vocês, né? Lá de longe, é essa imagem que vem em nós, para nós. Por quê? Porque é isso que a gente acredita. É isso que foi nos ensinado, ou melhor, impostos. Deus está lá e nós estamos aqui pecadores no final, né? Então, a gente não entra em comunhão. No movimento espírita, no meio espírita, existe também uma abordagem que eu não concordo, eu vou sempre contra isso, é que diz que a gente se afasta da lei de Deus. Também é uma interpretação baseada nisso, Deus e os pecadores. Eu não me afasto da lei de Deus. Ninguém se afasta da lei de Deus. Nós estamos imersos na lei de Deus, certo? Por isso que nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, porque a partir do momento que eu me afaste, eu estou perdido. Concordam? Então eu nunca me afasto da lei de Deus. E todas as dificuldades que eu vivencio em decorrência das minhas escolhas, está nas leis de Deus. Por isso que eu não me afasto. Nem vocês se afastam, ninguém se afasta. Tá? Agora, quando Santo Agostinho de Hipona, fala tal coisa, eu te procurava lá fora, e eis que tu estava dentro de mim. Então, a gente vê dois estágios nessa busca de Agostinho, quando ele procurava lá fora, e quando ele encontrou dentro dele. É como ele fala, antes eu te procurava lá, e agora te encontro aqui. Então, como é que era o estado de Agostinho quando ele proferiu essas palavras, ou quando ele procurava lá fora? Né? Será que há uma relação entre o estado de espírito e a experiência de Deus? Certo? Porque eu não me afasto da lei de Deus, ninguém se afasta da lei de Deus. Agora, existe uma relação entre o meu estado de espírito para eu vivenciar a presença de Deus ou experienciar a existência de Deus. São duas coisas distintas, certo? Uma coisa é eu me afastar, estou longe. Outra coisa é, em decorrência do meu estado, eu não percebo a sua presença ou a sua manifestação. São duas coisas distintas. No livro Confissões, de Agostinho de Hipona, ele fala falando sobre ele mesmo, dele deixa claro o processo de transição, né? Porque hoje a gente chama Santo Agostinho, né, que foi o mestre da igreja, mas a vida de jovem de Agostinho foi bastante conturbada, certo? Foi bem complicada, certo sentido. E aí o que ele fala no livro Confissões? Então ele até escreveu um livro colocando as suas confissões ali. Então, ele diz o seguinte com relação a ele mesmo: que coisa houve mais corrupta aos vossos olhos do que eu? E isso ele estava falando da infância dele. Sabe o que Agostinho fazia quando era criança para ele dizer tal coisa? Ele faltava a aula para jogar bola e ele pulava no quintal do vizinho para roubar fruta. Pegar fruta. A gente ri. Mas isso, né, é porque nós somos permissivos com relação ao nosso comportamento. Porque se a macieira do vizinho está repleta de maçã, as maçãs são dele, não são minhas. Eu não posso me apoderar porque o vizinho tem muito. E normalmente nós fazemos isso. Então, para nós,
algum comportamento é aceitável. Não se moleste quem riu, não, porque eu faço isso de propósito e toda vez, todo lugar que eu falo isso, as pessoas riem. Como se fosse, que banalidade. É banal para nós. Certo? É banal para nós. Uma vez eu estava... Eu sempre conto essa história, toda vez que eu falo isso, eu conto essa história também. Tem um parque ali no Jacarepaguá. Então, nessa época, o parque foi recém-reformado, então estava novinho, então estava muito bonito, né? Caminhos muito, muito verde, e eles cercaram grades altas, o parque todo para dar segurança. Então, tinha de um lado assim, tinha cerca, do outro lado tinha um espaço sem vegetação e o rio. Certo? Então, se não tivesse a grade, o que a gente ia falar? Nossa, que perigo, uma criança cai, e a gente ia botar a culpa no governo. Mas o que eu vi ali? Pai, mãe, ajudando o filho pequeno a pular para o outro lado. Certo? E depois ajudar, quer dizer, na verdade, eu nem sei se ajudaram a pular de volta, que eu olhei para aquilo e fui embora, né? Nem fiquei lá esperando. Mas é isso que a gente ensina muitas vezes, porque a gente acha que é pouca coisa. E aí a gente ensina que as grades são para ser puladas, certo? Em vez de adequadamente ir ajustando a criança, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode, se tem a grade. Né? Então, quando até pegando o gancho do professor César Reis, que aparece, quando a gente olha a situação do nosso país, nós precisamos fazer uma avaliação também pessoal. Qual é a nossa contribuição nisso? Está crítico. Tá? Não estou falando que não está crítico, não, pelo amor de Deus, nem estou arrumando desculpa. Certo? Mas a gente vai aprender alguma coisa das situações. É isso que a gente precisa fazer. Aprender com as situações que vão se apresentando para nós. Então, qual é a nossa responsabilidade? E ele diz, quantas vezes na adolescência ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais. Já é no segundo livro, Os Pecados da Juventude. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas uma vez uma jovem espírita, ela veio conversar comigo e ela veio reclamar da mãe. Porque a mãe ficava pressionando ela para ela ir se divertir nos finais de semana, enquanto ela queria ir para o grupo de jovens da casa espírita. Certo? Então, a gente verifica que, quando a gente vê esses jovens, eles são impulsionados pelos adultos, muitas vezes. Os exemplos são dos adultos. Porque a gente começa nessa, né, como é que eu vou dizer, acreditando uma certa inocência, mas que vai levando as crianças para aquela situação. E aí depois a gente fala, não sei o que eu fiz para esse meu filho ou essa minha filha ficar desse jeito. Certo? Mas muitas vezes foi incentivado a bailes de carnaval, desde cedo. Aí depois reclama, quando vai na adolescência, quer ir para onde? Para o baile de carnaval. Que a gente acha, baile de infantil, não tem problema nenhum. Aquilo é uma preparação para a adolescência. Então, no condomínio que eu moro, quando eu morei, a gente se mudou para lá, aí um tempo depois começou o baile infantil. Aí realmente era uma coisinha assim, né? Tocando alguma coisinha e uma meia dúzia de criança brincando. Vai lá no carnaval hoje, depois de 8 ou 9 anos. Aí já é cerveja, já é churrasco, já é isso, já é aquilo, já é aquilo outro. Quer dizer, nós não temos o limite. Então, aquelas crianças já vão aprendendo que carnaval é música, é festa, é bebida, é isso, é aquilo, aquilo outro. Nós ensinamos, certo? Então, a partir do momento que nós ensinamos, nós fomos conduzindo, as coisas vão acontecendo também. Então, lendo esse livro Confissões de Agostinho, a gente verifica que ele parece profundamente arrependido. Não é só arrependido, mas profundamente arrependido. E pelas essas palavras,
coisa mais corrupta aos vossos olhos, a gente pode dizer que ele sentiu uma dor profunda do seu arrependimento. Então era um espírito arrependido das suas ações, das menores ações, que nós temos como uma besteira, certo? Nós temos muita coisa, nós tomamos como besteira, mas a gente vai fazendo, a gente não presta atenção. Pensamento das criaturas, a gente já falou isso aqui também. É só porque aí é toda uma sequência, né? A gente vai pegando a informação para ir alinhavando e tirando os conceitos. Então, isso aí foi lá de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade. Até no estudo passado eu estava falando errado, que minha esposa me corrigiu, né? Estava trocando a onda longa pela onda curta. Então, André Luiz, ele vem falar ondas longas, médias e curtas. Então, as ondas longas é aquela situação em que a gente vai levando a vida do jeito que ela se apresenta, né? A gente vai levando sem prestar muita atenção. As ondas médias já são aquelas ondas de reflexão ou oração. Já tem a produção de luz interior. E as ondas curtas já são situações extraordinárias da mente. Imenso poder transformador do campo espiritual. Então a gente verifica, né, que conforme a gente vai conduzindo a nossa vida, assim, do jeito que vai dando, a gente vive nessas ondas longas. Essas ondas longas estão fora das reflexões. Então, se o indivíduo vive em ondas longas, ele não está reflexionando sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. E isso não é só aqui no momento que a gente está na casa espírita, no momento que a gente está aqui assistindo o estudo do ICEB, né? A gente precisa reflexionar sobre nossas atitudes todos os momentos da nossa vida. Então, o espírita, aquele verdadeiro espírita que Kardec fala, vai ser aquele que pensa e analisa as suas ações em todas as situações. Porque ser bonzinho aqui, eu também sou. Né? As pessoas aqui são muito agradáveis, vocês são agradáveis, né? Estou bem recebido, então é fácil eu ser bonzinho. O problema é quando eu estou numa situação que as pessoas não são tão agradáveis assim quanto vocês. Aí a coisa complica, certo? Mas aí eu não tenho, né, o que a gente está falando, né, não tem que manter ondas médias naquela situação. A gente precisa reflexionar a respeito. Certo? Olha só, eu não consigo, não. Quando vem a situação, eu rodo a baiana e pronto, eu perco a paciência. Tá bom. Mas precisa reflexionar, só. Porque é o processo. Eu dizer para mim, Cláudio, você não pode mais reagir dessa forma, não vai dar certo, porque eu ainda vou reagir. E eu vou me frustrar. Porque é falta de autoconhecimento. Eu acho que posso me controlar, não me controlo, frustro. Agora, a partir do momento que eu vou analisar, que eu me predisponho a analisar, isso eu posso fazer. Certo? A gente xingou o amigo ali na rua. Tá bom, mas pensar a respeito eu posso. Então, isso que a gente vai fazendo. Depois, com o tempo, é o processo natural. Certo? Não é que eu já vou pular para o final. A gente tem que ter o processo natural. Então, com o tempo, obviamente, a gente começa a conseguir controlar um pouco mais, é um processo gradativo, as nossas reações. Mas a análise é importante. E aí é interessante, porque se eu estou analisando, mesmo naquela situação mais perturbada, eu consigo, de alguma forma, alcançar uma onda média. Pode não ser tão média assim, mas vai ser maior, né, mais energética do que se eu não reflexionar a respeito. Então, sair do trivial será uma condição para experienciar Deus, né? Eu saio do trivial, que é aquelas minhas ondas longas que fica, né, perdurando no tempo. Agora, quando eu saio do trivial, eu consigo elevar um pouco mais a capacidade energética das minhas ondas mentais.
Quando eu elevo essa capacidade energética, né, talvez eu consiga experienciar Deus tomando como base quem? Agostinho de Hipona. Ele procurava lá fora. Aí, quando ele começou a reflexionar a respeito das suas atitudes, desde que era criança, começou a analisar, verificar as coisas que estavam erradas, né, se arrependendo, ele conseguiu perceber Deus nele próprio. Então, de repente, o que a gente precisa é sair do trivial. Sair do trivial é sair daquela mesmice. Por isso que eu gosto tanto aqui do ICEB, que o ICEB nos dá a oportunidade de sair do trivial. Né? Tem estudos que saem do trivial. Saem daquele, né, discurso comum que muitas vezes nós passamos anos ouvindo. Então, é importante sair do trivial. E aí eu consigo, de alguma forma, melhorar um pouco mais meu processo de avaliação sobre mim mesmo, não é sobre o outro, não. O outro eu já avalio muito bem. O que é importante para a cura quântica? Observar o Criador na criação ou senti-lo nessa criação. Certo? Porque quando a gente vai observar, é fora de mim. Quando eu vou sentir, já é em mim mesmo. Então, quando a gente fala em cura quântica, nós precisamos levar para sentir Deus em nós mesmos, quer dizer, sentir Deus na criação. Eu sou a criação, então vou sentir Deus em mim. Certo? Então, a proposta, né, do nosso curso, que veio desde o ano passado e veio para cá, é exatamente ir alinhavando informação para o entendimento. A gente sai do comum, começa a ter condições de observar coisas diferentes, e quando a gente observa coisas diferentes, eu estou falando em nós mesmos, nós vamos cada vez mais vendo que coisas diferentes acontecem, até a gente conseguir, de alguma forma, sentir essa experiência de Deus em nós. Tá? Então, esse processo de fortalecimento de conceitos nos leva à fé raciocinada, em que eu vou estabelecendo conceituação sólida, consigo, com isso, observar fenômenos, processos fora do trivial, e aí eu começo a ver que as coisas acontecem um pouco diferente do que nós temos. E cada vez que a gente vai observando esse processo, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Até o ponto de ter fé suficiente que eu possa observar ou sentir Deus em mim mesmo, como Agostinho falou. Eu te procurava lá fora e encontrei dentro de mim. Certo? Então a gente vai fortalecer essa fé até o ponto que eu consigo observar Deus em mim mesmo. Certo? Esse é o ponto ideal para, no nosso nível, chegarmos com a fé raciocinada. Quem é Deus? Ainda no Agostinho, no livro Confissões, capítulo 10, livro 10, capítulo 6. Perguntei-o à terra e disse-me, eu não sou. E tudo que nela existe, respondeu-me o mesmo. Interroguei o mar, os abismos, os répteis animados e vivos, e responderam-me, não somos o teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e o ar, com seus habitantes, respondeu-me. Anaximenes era um filósofo pré-socrático, e ele acreditava, né, a filosofia dele pregava que o princípio de todas as coisas era o ar. Então, por isso que nessa resposta, né, Anaximenes, esse conceito de que tudo era derivado do ar, está enganado. Eu não sou Deus. Isso é o ar respondendo, né? Anaximenes está enganado. Eu não sou Deus, o teu Deus. Interroguei o céu,
o sol, a lua, as estrelas, e disseram-me: nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeiam às portas da carne: já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus, dizei-me ao menos alguma coisa dele. E exclamaram com alarido: foi ele quem nos criou. Então a gente verifica, Agostinho, lá o conceito trazido, se eu não estou errado, é século IV, né? Acho que é século IV. Se a gente pega esse princípio, a gente verifica que é o mesmo que a doutrina espírita vem trazer, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi Deus quem nos criou. Quando a gente vai no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, e isso também nós já trabalhamos aqui, ele vem falando que a obra da criação, né, isso que nós temos, o nosso universo, vamos levar para o nosso universo, não é bem uma obra da criação, que nos foi ensinado também que Deus criou o universo, as estrelas, os sóis, etc. Mas com a doutrina espírita, que vem falar do laboratório do mundo invisível, do conceito de fluido, que os espíritos atuam no fluido, formando a matéria, os corpos materiais, e depois André Luiz, que veio falar com todas as letras, para não deixar nenhuma dúvida, nós vemos que esse universo conhecido não é uma criação de Deus, mas uma cocriação. São os espíritos, inteligências gloriosas, para usar o termo de André Luiz, que cocriaram esse universo conhecido. Isso que nós vemos no planeta Terra, Sol, estrelas, Lua, né? Tudo isso é uma cocriação. Então, são espíritos extremamente evoluídos que cocriaram essas habitações para que espíritos menos evoluídos tivessem um lugar para habitar e para poder, então, se desenvolverem. E aí a gente verifica o acordo que está com a colocação de Agostinho de Hipona, que ele perguntou à terra: não sou Deus, perguntou a todos os lugares: não sou Deus. Deus é que criou os seres vivos, os espíritos, melhor dizendo. E Joana de Ângeles continua: não poucas vezes, no entanto, a precipitação de teólogos e exegetas é aqueles pessoal que fazem comentários para a interpretação da Bíblia, né, dos textos sagrados. Então, não poucas vezes, no entanto, a precipitação de teólogos e exegetas há procurado definir Deus, limitando-o na singeleza de alguns verbetes, como se possível fora determinar o ilimitado e limitar o indefinível, que são atributos das suas perfeições. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, que é só, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente observa que não existe nenhuma definição. Inteligência suprema, a gente já falou isso aqui, tem a menor ideia do que seja. Causa primária de todas as coisas, eu também não tenho a menor ideia do que seja. Por isso que, só que se a gente não tem que explicar, a gente acha que entendeu tudo. E a gente vai lá na colocação de Joana falando sobre Agostinho. Se ninguém me pergunta, quer dizer, se eu não penso a respeito, e eu fico com a colocação, né, lá do Velho Testamento, ou então, né, para nós, o Livro dos Espíritos, a definição lá na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, não importa, eu acho que sei que é Deus. Eu não penso a respeito. E eu faço preces para Deus. E quando eu faço prece para Deus, nós já vimos aqui, a gente imagina alguém num lugar muito distante, olhando para mim. Certo? Então a gente percebe que quando eu faço a prece e vejo Deus, seja lá onde vocês veem Deus, olhando para vocês, vocês estão limitando.
e determinando a sua posição, a sua forma, o local que se encontra e como Ele nos ajuda. Certo? A gente toma Ele nos ajudando só olhando para a gente não tem a menor ideia do que Ele faz. Mas quando eu imagino Deus me olhando, eu acho que é daquela forma que Ele está me ajudando. Então eu começo a estabelecer uma série de procedimentos para Deus. No final o que a gente faz é isso. A gente estabelece aonde Ele está, como Ele é e como Ele vai me ajudar. Certo? O problema é que quando a gente estabelece isso, nossa mente define todos os fenômenos ao nosso redor para obter ajuda daquela forma. E aí a gente não se abre para o que é diferente. Vocês conhecem uma piada, né? Tem uma piada que diz que tinha uma enchente, aí o homem foi para cima da laje e começou a fazer uma prece para Deus ajudá-lo. Aí veio um barquinho, um indivíduo, eu não lembro a história, né? Não sou muito bom de piada, num bote, vem que eu te ajudo. Ele, não se preocupe, Deus vai me ajudar. Aí veio outro numa lancha, perguntou, vem que eu te ajudo. Não se preocupe, Deus que vai me ajudar. Veio um iate, Deus vai me ajudar, ele morreu afogado. Quando chegou lá, mas Deus, eu fiz a prece e você não foi me ajudar. Não, eu mandei um bote, mandei uma lancha, mandei um iate. E você não foi. Certo? Porque eu defino como eu quero que Deus me ajude. Porque eu sou ensinado a que Deus me ajuda dessa forma. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E o pior, como entra na nossa mente que a gente se afasta das leis de Deus, eu me considero, se a gente pegar ali na colocação de Agostinho de Hipona, que coisa mais corrupta. Quando eu me vejo dessa forma, eu vejo que eu estou longe, afastado. E aí eu não vou merecer a ajuda de Deus. Certo? Esses tabus precisam todos ser abolidos. Ao invés de, quando fazer a prece, pensar em Deus, né? Pensa nele, em nós. Quando pedir ajuda, não estabelece como queira ajuda. Certo? Só Deus me ajuda. Seja como for. Tá? E é a nossa fé que vai determinar que aquela ajuda, aquilo que aparece, é o que nós precisamos. Mas nunca sem, obviamente, perder o raciocínio e a avaliação. Isso também não pode perder, senão vira o fanático crente em tudo. Aí está a dificuldade. O fanático, ele vai para esses processos, né, de fanatismo porque é fácil, eu não tenho o que pensar. Está escrito na Bíblia, é isso, eu não tenho que pensar. E aí a gente vai para o fanatismo, isso é preguiça. Quando a gente vai para o outro lado desenvolver a fé raciocinada, a gente vai se abrir para vários processos, mas sempre com raciocínio lúcido e claro no que nós estamos fazendo, porque sempre vamos ser os responsáveis por aquilo que vamos fazendo. Tá bom? Quando a gente vai olhar a codificação, ela nos leva na conceituação para Deus nesse sentido. No livro A Gênese, capítulo 2, onde Kardec trabalha sobre Deus, ele fala tudo o que Deus não é. A gente pensa que ali está o que Deus é, e a gente interpreta dessa forma, mas ele só fala o que Deus não é. Ela perguntou se quando eu coloco nas mãos de Deus, se está fazendo o contrário. Primeiro, se eu colocar nas mãos de Deus, na verdade eu estou tirando a minha responsabilidade. O que a gente está falando não é isso. Né? O que a gente está tentando, a gente nem está considerando essa possibilidade de botar a responsabilidade para Deus. Né? Porque a gente já sabe que a responsabilidade é nossa. Nós estamos trabalhando a não determinar como eu quero ajuda. Não formatar Deus
né, no espaço, no tempo e conforme Ele atua. É permitir essa manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus, ela pode acontecer de qualquer forma. Eu só vou perceber isso quando acontecer. Eu não tenho como explicar. Certo? Ou você vai sentir isso. Não existe, porque o que você vai sentir vai ser diferente do dele, dela, meu. É tudo diferente. Então a experiência apenas surge. Dizer que Deus pode ser visto na grandeza e diversidade do que é observável pela humanidade, quando a gente fala de universo, né, esse universo conhecido é um troço muito grande, muito profundo. A gente toma até como infinito, o que é um equívoco. Esse universo conhecido, ele não é infinito, ele é finito. Ele tem uma dimensão, certo? O que tem depois dele, não pergunte, porque ninguém sabe. Mas, mesmo quando a gente olha, é muito grandioso, é muita coisa. Mas se eu estipular Deus nessa questão material, não importa quão grande seja, eu estou limitando Deus. Estou limitando Deus à matéria. E aí eu inviabilizo os processos. Então, se eu realmente ver Deus nessa grandeza toda, eu estou fazendo realmente jus ao que é Deus e o que necessitamos para entender sobre Deus. Se eu vejo o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, etc., é realmente isso que eu preciso para entender sobre Deus, não é entender Deus, é entender sobre Deus. Não é o que Ele faz. E com o Espiritismo a gente já viu que ele não fez nem isso. Né? Então a gente realmente está procurando no lugar errado. Ver Deus na natureza é uma forma inicial de explicá-lo. Então, inicialmente, quando a gente não tem já o conceito desenvolvido, a gente começa a mostrar a grandiosidade de Deus nesse universo. Mas a partir de um certo ponto, essa interpretação já não é mais aceitável. Então é possível aprimorar essa visão, deixar de ver Deus no universo, apesar que a gente vai continuar apreciando essa beleza de cocriação, certo? O mar, as montanhas, as estrelas, a lua, continua sendo uma maravilha da cocriação. Mas não é mais uma maravilha da criação. Mas continua sendo grande, continua sendo fantástico, continua sendo incomensurável o trabalho para cocriar o universo. Não tem nem ideia de como se faz isso. Como abordar a questão? Joana de Ângeles fala: desejando elucidar as causas, perde-se o inquiridor na incógnita das origens e no incompreensível dos fenômenos. Desejando elucidar as causas, perde-se o inquiridor. Então, conforme a gente vai tentando estabelecer regras, entendimentos precisos, limitando, a gente vai se perder. Então, no final, a gente pode dizer que nós não estamos afastados de Deus, nós estamos perdidos mesmo. Porque a gente começou a buscar, mas Ele sabe onde a gente está, né? Eu estou perdido, mas Ele sabe onde a gente está. Então, a gente se perde nesse conceito. E lá, quem lembra, lá no ano passado, a gente já trabalhou essa questão, inclusive numa mesa redonda, né, que a gente abordou uma teoria de como nós nos perdemos nessa tentativa de elucidar as causas. Como abordar esta questão do Criador na criação? Limitando-se ao observável ou apresentando os efeitos benéficos da sua vivência? Então, quando a gente vai falar de Deus, a gente deixa de apreciar
o observável, como relacionado direto com a divindade, vamos apreciar relacionado com essas inteligências gloriosas, mas vamos passar a observar os efeitos benéficos da vivência de Deus. Quando a gente conseguir, vivenciar Deus, toda conceituação de prece, como nós temos, ela para, ela termina. O que nós temos hoje, a nossa conceituação de prece, ela não vai fazer mais sentido. Desculpa se eu estou agredindo alguém, me desculpem. Nós vamos mudar o conceito de prece, certo? O que nós fazemos hoje como prece para elevar, isso deixa de ser necessário. Obrigado. Nós vamos passar a um outro nível, a um outro estágio de entendimento. As nossas preces, elas vão ser completamente diferentes do que são hoje. Quando a gente faz as nossas preces, nós estamos pensando, com um pensamento ainda muito mesquinho, ainda olhando Deus lá para cima, seja lá onde for, certo? E a gente faz essas preces numa relação que não existe. A nossa relação com a divindade é completamente diferente. Quando a gente conseguir entender isso, as nossas preces também vão mudar. Não estou falando para deixar de fazer prece, não, pelo amor de Deus. Tá? A gente vai... Sabe o que nós falamos logo no início? Eu não consigo me controlar e aí eu perco a paciência, faço, roda baiana. Mas eu continuo analisando o que eu faço. Certo? E é porque eu ainda não consigo ficar sem rodar baiana. E eu ainda não consigo esse novo entendimento de prece. Então eu continuo com o que eu tenho hoje. Eu continuo para chegar ao estágio que eu vou mudar o meu conceito de prece. E aí eu vou entender o que é realmente fazer uma prece. Tá? A gente só vai conseguir fazer realmente uma prece quando eu perceber aonde está Deus. E é aí que eu consigo fazer eu me ligar com Ele. Ele ligado comigo está sempre. Certo? Mas como eu vou conseguir perceber aonde Ele está, então eu vou ser capaz de realmente fazer uma prece. Enquanto eu não souber onde Deus está, minhas preces são muito voláteis. A nossa colega está falando lá da coletânea de preces que tem no final do Evangelho, tratando essa questão, e ela vem esclarecer muito sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus, com esses espíritos, e a nossa relação, a própria relação com a prece. Joana continua: em a natureza encontramos a obra de Deus e a imanência dele manifestada em todas as coisas. Imanência e transcendência do Criador próximo e remoto. Então, no final, nós vamos trabalhar com imanência e transcendência de Deus no que nós consideramos como o universo conhecido. Imanente, definição de dicionário, que existe sempre em um dado objeto inseparável dele. Diz-se daquilo de que um ser participa ou a que um ser tende, ainda que por intervenção de outro ser. Então, Deus está imanente nas obras da cocriação, porque foi Deus que criou os espíritos que cocriaram o universo. Então, está a imanência de Deus, certo? Esse universo conhecido só existe porque Deus existe. Se Deus não existisse, não haveriam essas inteligências gloriosas, por consequência, não haveria universo conhecido também. Para dizer a verdade, não haveria nada. Certo? Eu não sei nem se não haveria nada, porque é até colocações que a gente não consegue definir. Transcendência, muito elevado, superior, sublime, excelso. O que é de natureza diversa
de uma dada classe de fenômenos. Então eu vejo que Deus transcende essas questões materiais do nosso universo conhecido, melhor dizendo, porque a natureza divina é diversa da classe de fenômenos que nós observamos, materiais que nós observamos. Então ele vai transcender porque ele está fora dessa categoria de fenômeno. Mas ele está imanente porque só existe, porque a causa primária de todas as coisas, Deus existe. Então, no final, Deus está imanente em tudo, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Se a gente tira Deus, todo o resto desaparece. Certo? Todo o resto desaparece. Agora, colocando Deus, nós temos tudo. Então, a imanência e transcendência de Deus. Eu vejo que Deus, essa obra da criação, é decorrente de Deus. Então, eu posso agradecer a Deus. Eu não devo dizer que Ele criou aquilo. Ele co-criou, né? Os Espíritos co-criaram baseado no que Deus criou. O que Deus criou, que a gente sabe, fluido e espíritos. Fluido universal. Tá bom? É no Espírito que observaremos a teofania. O que Deus criou diretamente? Já que esse universo Deus não criou diretamente. O planeta Deus não criou diretamente. O que Deus criou diretamente? Nós, espíritos. Então, aonde que eu posso observar a manifestação direta de Deus? É em nós mesmos. Então, o único lugar onde que eu consigo observar, né, Deus se manifestando é em nós mesmos. Então, quando a gente fizer prece, onde nós vamos imaginar Deus? É em nós. Olha só, quando a gente fala Deus é misericordioso, eu estou formatando Deus. Deus é bondoso, eu estou formatando Deus. Porque você só pode falar que eu, Cláudio, não, o Cláudio é bom, uma pessoa boa, quando você contrapõe com alguém que não é bom, que é mau, certo? A partir do momento que não existe Deus mau, não existe Deus bom, só existe Deus. Quando eu falo, aí a gente entra numa questão filosófica sobre Deus mais profunda, porque quando eu falo que Deus é bom, é porque eu estou comparando com algo mau. Só que não existe o equivalente de Deus que seja mau. Então eu não posso comparar. Partindo dessa premissa, Deus não é bom. Deus simplesmente é. Deus é. No final, Deus é. É a questão filosófica. Certo? Só existe luz por quê? Porque existe escuridão. Só existe som porque existe o silêncio. Nós vivemos num mundo de dualidade. Bom, mal, claro, escuro. Certo? Quando você trabalha na essência das coisas, especialmente quando a gente fala de Deus, não existe contraposição. Né? Os religiosos, eles tentaram, para fazer esse entendimento, criaram o equivalente mal, que é o demônio, certo? Porque aí a gente aprendeu a falar em dualidade. O é bom, o outro não é bom. Porque alguém disse para a gente que existe o equivalente mal. Por isso que eu digo que inclusive no meio espírita, que a gente se afasta de Deus. Se eu me afasto de Deus, eu vou para onde? Para perto do seu equivalente mal. E não existe o equivalente mal, então não me afasto de Deus. Ele é as características dele, certo? Ele é. Agora a gente vai usar essas palavras para definir. Quando questionados sobre uma crença ou a crença em Deus, está suando mesmo, é para suar mesmo. A questão aqui é o ICEB. O ICEB ele foi feito para fazer a gente pensar. Quando questionado sobre sua crença em Deus,
Jung respondeu o seguinte, Jung, pai da psicologia analítica: eu não acredito em Deus, eu sei. Um entomologista, que é o indivíduo que estuda insetos, demonstrou sua relação com o Ser Supremo pelas seguintes palavras: não acredito em Deus, eu o vejo. Certo? E a gente é forçado a dizer que a gente acredita em Deus. Porque se eu digo que não acredito em Deus, no meio espírita, né? Mas eu não tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que saber que Deus existe. Quando eu sei, eu deixo de acreditar. Está vendo a diferença? É igual Deus bom ou não, ou misericordioso ou não. Porque a gente faz a distinção, acreditar ou não acreditar. Porque eu ainda não sei o que é saber que Deus existe. Quando eu sei que Deus existe, eu não acredito mais. Eu simplesmente sei. Não é certeza, é saber. A partir do momento que eu sei que a finalidade mesmo não é que eu creia em Deus, eu posso trabalhar para saber que Deus existe. Senão, eu vou ficar acreditando em Deus. Vou ficar repetindo aí que eu creio em Deus, sou temente a Deus e várias outras coisas. E aí, quando eu digo eu creio em Deus, parece que eu já atingi o máximo que tem, mas eu não atingi o máximo, eu só creio em Deus. E eu ainda não sei que Ele existe. Só pela fé. Então, esses dois, né, chegaram à conclusão através dos seus estudos científicos. Um investigando o psiquismo humano e o outro investigando o psiquismo dos insetos. Porque o que observa nos insetos é o comportamento. O comportamento está relacionado com o psiquismo. O psiquismo é a expressão de quê? Mais viva do quê? Do espírito. Uma expressão mais viva do que o meu corpo é o meu psiquismo. Certo? Psiquismo não é espírito. É um atributo do espírito. Mas a expressão mais viva, nós temos o corpo, a matéria, mas não é. A expressão mais viva é o psiquismo. E é ali que eu vou experimentar, no psiquismo que eu vou experimentar o quê? A teofania. E é nesse psiquismo que tanto Jung quanto o entomologista conseguiram sair da crença de Deus para saber que Deus existe. Não é pouca coisa isso. Né? Eu deixar de acreditar em Deus. Eu sei que aí fora o pessoal deve, né, pensar muitas coisas a meu respeito. Quando eu digo que a gente deve deixar de acreditar em Deus para passar a saber que Deus existe. Certo? Se a gente começasse... O problema é quando o início das coisas. Né? A gente começa sendo ensinado que a gente precisa acreditar em Deus. Mas a gente precisava ser ensinado desde pequeno, nos processos de evangelização e etc., a saber que Deus existe. Não mais trabalhar com crença. Crença, eu creio hoje em muita coisa. Amanhã eu vou perder crença em muita coisa, vou ver que estava errado e vou me basear em outras coisas. Né? A gente precisava começar a trabalhar essa certeza. Saber que Deus existe, experienciar Deus. Se eu tivesse sido ensinado desde pequenininho a vivenciar Deus, né, de repente minha vida teria sido muito mais fácil. Não observamos Deus na natureza, por ser uma cocriação de sua própria criação. O mais próximo que chegamos a entender Deus é através do nosso próprio ser. E aí tem Agostinho de Hipona falando: eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim. Enquanto eu procurar lá fora, eu creio. Eu creio que lá na cantina tem a sanduíche ainda. Mas pode não ter mais. Aí eu chego lá, não tem. Pronto, deixo de acreditar. Eu e o Pai somos um, Joana de Ângeles, asseverou Jesus. Eu disse, não é que Joana de Ângeles disse isso, né? Que está lá no texto de Joana de Ângeles.
Tá? Então, foi só copiei. Eu e o Pai somos um, asseverou Jesus, ambicionando as dimensões do universo e a interpretação de Deus. O homem se perde longe do caminho que a ele conduz, e que para nós ainda e sempre é Jesus, o inexcedível guia e condutor da terra. Então, no final, nós vamos nos reportar a Jesus, certo? Para chegarmos até o Pai. Chegarmos no sentido de sabermos da sua existência. Porque o homem se perde do caminho que a ele conduz. Porque a gente fica procurando coisas exteriores. E aí a gente toma aquele ensinamento lá do bezerro de ouro, que fica buscando o bezerro de ouro, né? E a gente acha que essa busca do bezerro de ouro são só as questões materiais do dinheiro, né? Que eu fico me voltando para o trabalho. A gente interpreta Deus e Mamão, apenas Mamão, como sendo questões financeiras. E aí a gente fala, não, mas eu já vou para a casa espírita, então eu já não estou mais com Mamão, eu já estou com Deus. Mas o bezerro de ouro, a busca do bezerro de ouro, Deus e Mamão, ainda é buscar Deus do lado de fora. Porque eu ainda vejo tudo externo. Quando eu vou trabalhar com Deus, aí é uma coisa interna. Deus é interno. O resto é externo. Haveria um caminho errado ou apenas desvios de um mesmo caminho? Ou apenas desvio de um mesmo caminho? Então, caminho errado não existe. Isso é uma coisa que a gente precisa ter certeza. Não existe caminho errado para levar a Deus. Sabe aquela história, todos os caminhos levam a Roma? Todos os caminhos levam a Deus. Agora, se eu vou sair do Brasil e ir para o Japão, para depois ir para Roma, é uma opção minha. Agora, se vocês vão direto do Brasil, do Rio de Janeiro para Roma, aí também é uma opção. Então, todos os caminhos vão me levar a Deus, e é por isso que eu não me afasto das leis de Deus. A partir do momento que eu achar que me afastei da lei de Deus, eu posso considerar que estou num caminho que não me leva a Deus. O problema é que vai me levar aonde? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, a gente repete isso. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, todos os caminhos levam aonde? Para Ele. Agora tem desvios. Nós tomamos um desvio e caímos no mundo de expiações e provas. Certo? É como ir do Rio para Roma e fazer uma parada no Japão sem querer chegar lá. É possível desviar da lei ou estamos imersos na lei? Isso também tem que ser uma certeza. Eu estou imerso na lei. É essa certeza de que eu estou imerso na lei que vai facultar a possibilidade de eu pegar o caminho mais rápido para Roma. Porque senão eu continuo me desviando por aí. Do Japão vou para Singapura, depois vou para Moscou. O desvio da lei que causa as aflições, ou seria a própria lei que impõe desarmonias para nos conduzir ao amor? E aí eu vejo, é a lei que me causa desarmonia em decorrência das minhas atitudes para me conduzir ao amor. Então, se vocês falarem para mim, Cláudio, você se afastou da lei do amor, aí eu concordo. Né? Sendo lei do amor como uma facção da lei geral. Aí tudo bem, eu posso até aceitar. Mas me afastar da lei de Deus eu não aceito. Ninguém me convence que eu me afastei da lei de Deus, que eu me afastei de Deus, ou seja, o que Deus está esperando, né, se afastou de mim. Qualquer esse tipo de coisa eu não aceito, ninguém me convence disso. Seriam estas desarmonias decorrentes do não reconhecimento do amor de Deus, presente em nós e da nossa origem divina? Certo? Essas desarmonias, então, seriam decorrentes do não reconhecimento do amor de Deus, presente em nós e da nossa própria origem divina.
não por sermos deuses, mas por sermos criados por Ele. Seria essa a desarmonia, porque a partir do momento que eu tenho a certeza que eu estou ligado à lei de Deus, estou ligado a Deus, que eu sou decorrente do amor de Deus, será que quando eu chegar ao ponto de saber disso tudo, saber que e eu ainda vou sofrer ou gerar desarmonias no meu ser? Ou eu passo a adequar todo o meu comportamento e aí então as desarmonias se param? Por que teofania? Estaria esta necessidade presente na nossa origem e constituição? Qual o papel das religiões e, mais importante, qual o papel do Espiritismo? Essas são as questões que nós precisamos nos perguntar, certo? Essa necessidade, ela está presente, da nossa Constituição? Se for, melhor dizendo, qual o papel do Espiritismo nesse processo? Será que é continuar dizendo que vocês se afastaram da lei de Deus? Certo? Que a gente precisa retornar à lei de Deus? Será que é continuar incentivando a crença em Deus? Porque quando eu souber que Deus existe, que Deus está em mim, né, que eu sou criação dele, aí eu vou saber que eu não me afasto da lei de Deus. Mesmo equivocado. Quem é equivocado, eu me equivoco, Deus não. Aí é que está a diferença. Lá no texto Teofania de Joana de Ângeles, estuda, porém, e ama para compreenderes. Ama, não obstante desamado. Perdoa, conquanto ofendido. Trabalha, embora sofrido. Foi este o legado daquele que se fez o caminho e que, ao invés de acalentar a presunção de decifrar o Criador para nós, denominou Pai. Em lição de incomparável beleza, como a felicitar-nos pela bênção de que estamos investidos na condição de filhos do seu amor. Então, quando a gente vai verificar nos ensinamentos de Deus, ele trabalha a Deus como Pai. E aí é esse ser, com esse ser que nós precisamos nos relacionar. Certo? Sendo que estamos investidos na condição de filhos do seu amor. Acabou? Acaba. Lembrar que o professor Pastorino ensinava que havia uma diferença entre crença e fé. Diz assim, crença é de fora para dentro e fé é de dentro para fora. Porque fé é sintonia, né? Você sintoniza com essas forçazinhas. E a crença você aprende na leitura, no estudo, etc. E tal. É diferente, né? Então essa questão aí da compreensão disso exige realmente essa sintonia, senão não compreende. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O senhor se refere que é de dentro para fora, não seria o conhecimento. Porque uma vez eu falei numa casa espírita, primeiro que eu não tinha fé, e segundo que eu não acreditava. Aí houve aquele comentário geral. Na casa espírita, alguém falar isso, eu tive que explicar, que realmente... Aí me perguntaram, nem Deus tu acredita? Eu digo, nesse é que eu não acredito. Eu tenho certeza dele. E eu também não acredito... eu não tenho fé. Eu aprendi a conhecê-lo. Então, eu tenho certeza de que ele existe, o que é diferente do que as religiões tradicionais ensinam. Então, eu me debato, principalmente nesta aula de hoje, sobre fé. A fé que se fala, tem que ter fé. Tem que ter fé como? Por quê? Em quê? É isso. Eu
Só voltando naquele primeiro slide seu, onde está lá a estrutura, é possível voltar? Isso. Uma estrutura, espírito, uma estrutura que possui funções. É isso que eu queria que o senhor... A minha pergunta lá embaixo, lembra? É que ela perguntou lá embaixo, antes da gente começar, sobre estrutura psíquica. O que seria estrutura psíquica? Então, quando a gente vê o espírito é uma estrutura. O espírito é criado. Sendo criado é alguma coisa. Isso está lá no livro dos Espíritos, né? O espírito é alguma coisa porque o nada não existe. Então, o espírito é alguma coisa. Só que essa alguma coisa faz coisas. Certo? Eu estou aqui fazendo coisas. Então, é uma estrutura que não é rígida. É uma estrutura que possui funções. Quem dera eu saber todas as funções, mas a gente consegue estabelecer algumas. Dentre essas funções, o que a gente tem um acesso mais direto é a função psíquica, que é essa relação dessa estrutura, que é o espírito, com a estrutura psíquica que ele constrói. Certo? E ali nessa estrutura psíquica está todo o acervo do espírito, conhecimento, fé, Isso tudo está nessa estrutura psíquica. Então, essa estrutura que é o espírito se relaciona com uma outra estrutura que é cocriada por ele, o espírito. Certo? E ali está, a princípio, o seu acervo. O acervo são todas as suas vivências. Desde que ele foi criado. Tudo. Não só conhecimento, mas interpretações, entendimento, tudo essa estrutura psíquica. Pensamento é irradiação. O que ocorre na estrutura psíquica são processos mentais. Conte, por obséquio, só para coordenar minhas ideias aqui. Deus quer dizer, é a perfeição. Não vamos definir, né? Que é indefinível, então. E não tem não Deus. Ele é muito bem. E ele criou a matéria, não é? Como sabemos, os espíritos, o fluido. E aqui nós estamos dizendo que o nosso universo é uma cocriação de Deus, porque foi feito pelos espíritos, embora superiores. Então, é perfeito, porque o perfeito só pode criar uma coisa perfeita. Então, o universo, que nós conhecemos, que é uma cocriação, mas não é pelo que eu entendi, uma criação única de Deus, por que ele não é perfeito? Boa. Porque, primeiro, eu sei que a gente conhece como Deus criando o espírito e matéria, certo? Mas matéria é decorrente de. O que nós temos como Deus criado, o que a gente entende hoje, tá? Deus criou o fluido cósmico e espírito. É só ir lá no livro dos Espíritos, eu sei que tem Deus, Espírito e Matéria, mas não pode ficar ali, tem que ler o restinho da pergunta. Certo? Que nós já trabalhamos aqui, é motivo para metade da aula, mais ou menos. Então, Deus criou fluido cósmico, o que nós temos hoje, fluido cósmico e espírito. O espírito atua no fluido cósmico formando matéria. Certo? Então, eu vejo que o que o espírito cocria não é perfeito. O que Deus cria é perfeito. Deus me criou, então eu sou perfeito. Agora, Deus criou eu como estrutura funcional. Eu, através dessas funções, não faço as coisas perfeitas. Por isso que o nosso Sol vai acabar, as estrelas do nosso universo conhecido vai ter um fim, nosso universo conhecido vai ter um fim, isso tudo vai acabar. Tudo bem, a Terra vai acabar. Agora você vai dizer, não, mas a Terra dura 9 bilhões de anos. Tudo bem, mas vai acabar. Eu não crio nada que dura 9 bilhões de anos.
é a forma como ocorre o trabalho. Você sempre tem que pensar o seguinte, é como nós também interpretamos hoje. O que Deus cria é perfeito. Tá, compartilha dos seus atributos. Mas ele, nesse processo de criação, ele determinou assim, não sei por quê. Tem que perguntar a ele. Um dia, de repente, a gente consiga. Ele estabeleceu que essa estrutura perfeita vai se aprimorar enquanto conteúdo. Não, a estrutura é perfeita. Eu sou perfeito. Mas enquanto conteúdo eu me aprimoro. Certo? Porque Deus sabe tudo. Aí ele criou uma estrutura que não sabe nada. Entendeu a diferença? Deus é perfeito e é onisciente, sabe tudo. Aí sou eu lá, sou Deus, onisciente, perfeito. Aí eu falei, eu vou criar. Vou criar o que eu vou chamar de espírito. Certamente ele não dá o nome de espírito. Aí crio uma estrutura perfeita. Só que essa estrutura perfeita não é onisciente. Ele é simples e ignorante, não é onisciente. Então, ele que tem que desenvolver o conhecimento. Essa estrutura perfeita. Por que eu posso dizer que você vai ser espírito, naquele conceito de espírito perfeito? Por que eu posso afirmar isso? Com certeza. Porque a estrutura é perfeita. Aí eu sei que você vai chegar lá. Se você, enquanto espírito, não fosse uma estrutura perfeita, você podia se perder. Então, quando a gente fala que a gente se perde, a gente está considerando um indivíduo uma estrutura que não é perfeita. Aí eu posso afirmar, você vai ser perfeito naquele conceito de espírito perfeito, ela vai ser espírito perfeito, espírito perfeito, espírito perfeito. Eu vou ser espírito perfeito também, embora muita gente não acredite, mas eu vou ser, e eu tenho certeza. Cláudio, posso entender que quando na fala de Jesus, eu e o Pai somos um, porque ele já o sentia imanente? Porque você e o Pai também é um. Entendeu? Você é a criação de Deus. Quando o sinto imanente, né? Então, você e o Pai é um. Se Deus conhece as nossas necessidades, por que a gente fica pedindo a Deus? Essa é a boa pergunta. Você sabe que uma vez eu estava conversando com espíritos que trabalham na Umbanda. E eu falei isso para eles. Porque eles dizem que a gente tem que pedir. Eles falam, você tem que pedir. Aí eu falo assim, mas vocês sabem o que a pessoa precisa? Para que ela precisa pedir? Na hora que eu peço, eu dou permissão. Entendeu? Eu sei que a sua casa lá, a torneira da cozinha está vazando. Eu posso entrar lá para consertar? Não. A partir do momento que a senhora me pede, eu tenho permissão de agir. Vamos levar para o âmbito do espírito. A partir do momento que eu atue na sua vida sem a sua permissão, eu sou obsessor. A partir do momento que a senhora me pede, eu como espírito elevado, vamos fazer aqui a vibração. Eu como espírito elevado, e a senhora me pede, Cláudio, me ajuda, aí eu já não sou mais obsessor, porque eu tenho sua permissão. Mas é a permissão. Eu tenho que dar permissão. Primeiro eu tenho que dar permissão, eu tenho que reconhecer minhas faltas, para então que eu possa ser assistido. Uma vez nosso mentor falou para a gente, eu não lembro, mas foi uma colocação diferente. Mas ele falou, se eu fizesse isso, eu seria obsessor. E isso eu não posso me dar mais ao direito de ser. Foram as palavras dele.